Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, muito obrigada por me receber aí na sua casa. Também agradeço por todas as mensagens, testemunhos. Deus seja louvado por tudo. Eu sou muito edificada. Oro pela sua vida e declaro todos os dias, que o Senhor cubra você com o favor dele. Que ele visite cada um, visite os lares com favor e graça. Sim, eu faço a oração de Jabes. Senhor, abençoa-nos, abençoa o teu povo, a tua igreja, amplia as nossas terras, né? O favor sobre nós e nos livra de males e de dores. Eu sempre lembro que como a gente termina é que importa. É muito importante dar atenção a algo tão relevante. Porque é possível ver pessoas que já estiveram bem melhores com Deus e viveram experiências lindas, mas foram amornando, desanimando, perdendo o foco, foram tão edificantes para nós e, de repente, elas perdem o ânimo, algumas se frustram e se entregam àquele sentimento, se decepcionam, outras vão se envolvendo com as vitórias que receberam. Bom, mas o ponto é: tenham cuidado para que vocês não destruam. Então, se nós não tivermos cuidado, nós podemos destruir com coisas poderosas que nós construímos. Nós podemos destruir com fruto, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Porque há um perigo real de uma pessoa destruir com o fruto do trabalho dela. Ela plantou boas sementes, ela fez boas escolhas por um tempo, ela fez boas construções, mas, de repente, né, ela vai se envolvendo com as coisas da vida e cada um, né, pode se envolver com uma determinada coisa, situação, e ao invés de receber uma recompensa poderosíssima, né, o que está aqui, antes sejam recompensados plenamente. Ao invés de serem recompensados, de chegar a uma recompensa plena, a pessoa está lá destruindo com tudo aquilo que um dia ela construiu. E nós vamos ver casos e casos nas Escrituras, né? O Roboão, por exemplo, é aquele famoso, né? O caso famoso. O filho de Salomão, que recebeu um reino unificado, cheio de glória, e já no início, mas ali na largada, ele já pôs tudo a perder. Perdeu 10 tribos de uma vez, porque ao invés de ouvir o conselho dos sábios, foi ouvir
ouvi gente inexperiente, que não tinha, aqueles jovens que não tinham trabalhado para construir, né, cansado as mãos, gente que não sabia nada. Ele ouviu as pessoas erradas, que é o que eu mais vejo acontecer. Leia o texto, você vai ver. Gente ouvindo as pessoas erradas. Gente sendo influenciada por pessoas que não estão fundamentadas na palavra. E vão tomando decisões, né? Vão tomando decisões tolas, imaturas, precipitadas, decisões que o alicerce, se é que eu posso tratar assim, são emoções vazias, gente que passa a correr atrás de fantasias, de ilusões, e a vida está passando. E o Roboão perdeu na largada do seu reinado. 10 tribos e uma rebelião aconteceu, e gente morreu, foi um horror. Por quê? Porque ele foi ouvir gente que não tinha capacidade nenhuma de orientá-lo. Tenham cuidado. Olha como começa. João deixa esse conselho. Tenham cuidado, tenham cuidado. Então, nós precisamos ter cuidado. Jesus falou, olha, olhai, vigiai e orai. Você precisa olhar, você precisa ficar atento, observa, busca discernimento, clareza, né? Clareza é poder, consciência. Consciência é luz, luz é consciência. Por isso que a gente sempre ora, põe luz nas minhas trevas. Essa oração tem que ser todo dia, talvez várias vezes no mesmo dia, pedindo, Senhor, põe luz nas minhas trevas. Porque talvez eu estou achando que é uma coisa e não é. A minha perspectiva está errada. Eu posso ter uma perspectiva totalmente equivocada, desalinhada da verdade. Eu posso achar que uma coisa está assim, perfeita, e não está, que Deus está naquilo, e Deus não está. Deus não está. Agora, o caso do grupo original. Esse povo esperou pela libertação, clamou pela libertação e foi colocando tudo a perder, destruíram com tudo. Eles destruíram com tudo, porque o grupo original morreu no deserto, sobrando apenas Josué e Caleb. Apenas 2. Então é assim, gente, por que nós precisamos ler esses textos e meditar neles? Porque isso continua ocorrendo e pode acontecer na nossa vida. Nós corremos um perigo real se nos distrairmos de destruir com tudo aquilo que a gente construiu. E eu posso garantir a você que isso é mais comum do que você imagina. É assim, isso é comum vermos pessoas destruírem com aquilo que elas buscaram, que elas clamaram, que elas testemunharam. Eu já vi gente dar testemunhos incríveis, lindos, no Destinos, por exemplo. Gente que contou a sua história de restauração, de conversão, de mudança, de você chorar.
gente que impactou outras pessoas, depois se desviar. Eu já vi gente logo depois da promoção, logo depois de testemunhar a sua vitória, começar a se distrair, não aguentou a pressão espiritual que veio e começou a se distrair, a se desfocar, e a distração é o início da tragédia. E, assim, logo após engrandecer o Senhor, tocar corações, vidas serem salvas por conta do testemunho da pessoa, a pessoa tomar rumos, assim, que alteraram completamente o destino. Então, nós vemos o Geazi, que é outro exemplo, que estava sendo treinado por Eliseu. Ele estava ali para substituir, provavelmente no futuro, o Eliseu. Como o Elias preparou o Eliseu e o Eliseu o substituiu, recebeu o manto, a capa, o Geazi estava ali. E teve todas as condições de viver a mesma experiência num nível até maior. Mas o que ele fez? Ele não deu valor. Ele tinha tudo nas mãos, mas ele não deu valor. Ele foi correr atrás de alguma coisa. Coisas que passam. Ele trocou algo realmente poderoso. Sabe? Aquela oportunidade única, ele trocou. Por causa do quê? De alguma coisa. Foi correr atrás do sírio, Naamã, para pegar alguma coisa. Umas peças de roupas, e ouro, prata, e algumas coisas ali. Que o próprio Eliseu disse para ele, não era hora. Não era hora, esse foi um teste que você não passou. Ele cobiçou. O Acã estava dentro da terra, estava vivendo ali a glória de Deus com todo mundo, atravessou o Jordão, passou pela circuncisão, ele viu a glória de Deus. Mas, como ele mesmo disse para Josué, ele cobiçou uma capa babilônica, uma barra de ouro. Ele cobiçou um negócio, ele trocou algo tão grande e destruiu com tudo. O Acã destruiu com tudo. Literalmente, com a vida dele, a vida da família, tudo que ele tinha. Então nós vamos vendo pessoas que vão destruindo com aquilo que construiu. Um dia foi lá e fez certo. Aí, agora, por algum motivo, um acontecimento, pensamento, sentimentos, algo que a pessoa viveu, não sei. Ela simplesmente dá lugar àquilo e vai se distraindo, enfraquecendo, amornando, e olha para lá, olha para cá, vai perdendo a fome pelas coisas de Deus, o prazer em servir o Senhor, o prazer em estar na casa do Senhor. A pessoa vai perdendo o prazer e vai se envolvendo. E o que é pior, numa cegueira que a pessoa ela não está vendo que ela está sendo roubada. Tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho.
trabalhou tanto, realizou tanto, construiu e agora começa a destruir com tudo. Gente que viveu a glória de Deus na família, nas finanças, na saúde, e de repente se distrai e você só pode destruir com aquilo que você construiu. Tenham cuidado. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Então eles estão vendo a sabedoria, estão vendo os milagres. Ó para onde que eles foram? Eles estão diante do Messias. Eles estão diante da promessa. Eles estão diante daquilo que eles esperaram por uma vida. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Você vê que o que ele fez foi tão pequeno num lugar que era para ter acontecido uma revolução, um avivamento. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando e ficou admirado com a incredulidade deles. Olha só como nós podemos ser roubados e destruir com tudo. Eles ficaram presos, se prenderam ao fato de Jesus ser dali e eles, então, conheciam o Senhor. Eles perderam algo muito grande por causa de uma perspectiva totalmente equivocada, pequena, arrogante. Ah, não, se ele é daqui, então não pode ser grande coisa. Não, se eu conheço ele, ele não pode ser grande coisa. Eles estavam diante do Filho de Deus, do ungido, do Messias, mas por conta daquele olhar, daquela visão desalinhada, equivocada, cheia de religiosidade, arrogância, incredulidade, eles perderam. Eles destruíram com a oportunidade de viver coisas sobrenaturais. Eles destruíram com a oportunidade deles. Gente, isso é chocante. Quando a gente vê alguém destruindo com a oportunidade da vida, porque aqui foi a oportunidade da vida. Gente colocando tudo a perder. Por quê? Por causa de um sentimento, de uma visão, de um olhar. A pessoa está tão cega, tão cheia de coisas vãs, tão cheia de coisas realmente inúteis, e ela não se esvazia. E ela põe a perder algo grande por causa de nada. Foi isso que eles fizeram. Eles jogaram algo grande fora por causa de nada. Por causa de uma visão equivocada. Uma perspectiva totalmente equivocada. Eles perderam. Está aqui. Engraçado que as pessoas falam, né? Olha, de onde veio essa sabedoria? Olha os milagres. Então, eles estavam vendo sabedoria, milagres. Mas o que pesou? O que jamais deveria pesar. Não é o que acontece com muita gente?
A pessoa está vendo que é bênção, ela está vendo sabedoria, ela está vendo milagres, ela está vendo o que acontece. Mas para onde ela olha? Para aquilo que é irrelevante. Ah, ele não é daqui. Ah, a família dele não mora aqui. Ah, ele não é o carpinteiro, filho de José. Mas peraí, que relevância tem isso? Se você está vendo sabedoria, milagres, você está vendo que há diferença. E você vai botar tudo a perder por causa dessa bobagem. Isso é arrogância. E tem gente perdendo coisa grande, ou melhor, destruindo, com oportunidades poderosas, fechando portas, jogando fora, desprezando. A palavra certa é essa, eles desprezaram o Senhor. E eu vejo gente desprezando aquilo que tem valor. Roboão desprezou o conselho dos sábios. Geazi desprezou a unção que estava sobre Eliseu e que poderia ter sido transferida para ele. O grupo original desprezou, como disse o Senhor, esse povo me despreza. Eles desprezaram o Senhor, a promessa, a terra. Eles desprezaram. Por quê? Porque foram olhar para gigantes, cederam para a incredulidade, foram ouvir, Roboão ouviu as pessoas erradas, Acã cobiçou o que trouxe morte, Geazi correu atrás de alguma coisa. Esse povo aqui, esse povo desprezou o Senhor com o discurso, ele é daqui, não deve ser grande coisa. Mas peraí, vocês mesmos estão encantados com a sabedoria e com os milagres. Mas tem gente que é um negócio assim, é terrível o que Satanás consegue fazer com a pessoa. A pessoa está vendo. O Senhor está ali, o Espírito Santo está lutando para mostrar, olha aí, olha a sabedoria, olha os milagres, olha aqui. Não. A pessoa prefere pegar aquilo que não tem relevância nenhuma, importância nenhuma. Ouça a voz do Senhor. O Senhor tem falado muito, tudo que você despreza, você perde. Cuidado para não desprezar o sagrado, o chamado, a bênção, a maior bênção da sua vida, o que te ajudou até aqui, o que trouxe você até aqui, o que alimentou você até aqui. Cuidado. Cuidado. O Senhor deixou isso claro, você encontra o alerta. Vamos lembrar o que o Pedro falou para Ananias. Ô Ananias, como é que você pôde deixar Satanás encher o seu coração desse jeito? Como que você pôde deixar Satanás encher o seu coração desse jeito? Nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo só mata, rouba e destrói. E ele lança um dardo, pensa isso aqui. E se a pessoa pensa o que ele quer que ela pense, aquilo vai virar um sentimento, que vai virar uma ação, e ela pode alterar completamente o destino dela. Por isso que a Bíblia fala, não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Siga em frente, olhe para o alto. Pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Cuidado com o que você fala. Na língua está o poder da vida e da morte. Planta a boa semente, tudo que você plantar, você vai colher. Não se canse de fazer o bem. Não ignora a palavra. Não ignora. Cuidado.
para você não perder o seu destino. Olha o livro de Jonas. Termina com Jonas desequilibrado, possesso. O homem que venceu tantas coisas, venceu o grande peixe, perdeu pro verme. E eu vejo gente perdendo para situações que são como vermes. Pessoas que estão jogando algo grande, focadas em coisas irrelevantes e soltando aquilo que tem relevância. Gente que já venceu tanto e agora está sendo vencida pelo verme. Por um sentimento, por uma bobagem, por um olhar, está olhando para algo que não faz diferença nenhuma para o bem, mas vai fazer para o mal. Está se pegando em coisinhas que só vão afundar com a vida da pessoa. Está dando ouvidos a vozes que vão afundar com ela. Em nome de Jesus, cuidado para você não destruir com o fruto daqui. Cuidado, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho antes. Sejam recompensados plenamente. Ei, lute a boa luta. Não lute guerra sem recompensa. Josias foi lutar uma guerra que não era para ele, ele morreu. Lute lutas que vão te levar a ter boa recompensa. Termina a corrida, porque como a gente termina é que importa. Guarda a fé. Se tem uma coisa que nós temos que guardar é a fé, na verdade. E terminar bem é o que importa. Em nome de Jesus, lute para você terminar bem. Lute as lutas que vão trazer recompensa para você. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. É isso aí. Viva desse jeito. E você vai ter uma grande recompensa e um fim glorioso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor meu Deus, eu oro por cada vida querida e peço, Senhor, que a tua palavra, eu oro por isso, tenha tomado os corações, discernido, clareado, dirigido vidas, levado a um alinhamento, a um despertar. Senhor, que a tua palavra tenha despertado corações aqui hoje, porque terminar bem tem que ser o foco. Terminar bem deve ser o foco. Como termina é que importa. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de sabedoria, visão, discernimento, inteligência do Espírito para cada pessoa que ora comigo, Senhor. Aliás, para todos nós. Ilumina os olhos do nosso coração. Põe luz nas nossas trevas. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância, o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, e onde os programas estiver chegando, que cada pessoa que está orando comigo tenha tomado consciência da verdade, esteja vendo, Senhor, que um discernimento profundo venha sobre cada um e que eu deixe pessoas aqui bem posicionadas, decididas a tomar as decisões que vão levar a uma recompensa plena. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Graças a Deus, todos os dias com reuniões poderosas, nossos trabalhos, casa firme.
e vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.